Pedro Santana na área aqui, estou aqui para mais um vídeo falando sobre as novidades do texto de revisão da NBR 1018, que está atualmente em consulta nacional. Vamos falar nesse vídeo sobre armadura de suspensão em vigas, aqui no item 18.3.6. Esse item aqui, na norma em vigor atualmente, tem só esse parágrafo aqui, e diz o seguinte, ó, nas proximidades de cargas concentradas transmitidas à viga por outras vigas, ou elementos discretos que nelas se apoiem ao longo ou em parte de sua altura, ou fiquem nela pendurados, deve ser colocada armadura de suspensão. Na proposta de revisão, ó, a gente tem muito mais informação. A gente tem aqui o parágrafo como se mantém aqui, né? Nós temos aqui esses 4 parágrafos extras. O que a gente tem dizendo aqui? Vamos focar primeiro aqui nessa última frase, para a gente incorporar aqui o conceito de viga pendurada, tá? Ele chama aqui de viga, define-se uma situação de viga pendurada quando a face inferior da viga apoiada está abaixo da face inferior da viga de apoio. Então, se eu tenho aqui, ó, pegar um corte longitudinal da viga de apoio, a viga que está recebendo as cargas, vou chamar de VA. E aqui um corte transversal da viga VB, que é a viga apoiada, a viga está descarregando as cargas, né? Sempre aqui que o nível do fundo da viga que descarrega estiver abaixo do nível do fundo da viga que recebe a carga, nós vamos ter uma situação de viga pendurada, tá? A viga não pendurada é o contrário, né? É tipo uma situação assim, ó, em que eu tenho o nível do fundo da viga, que eu vou chamar de VB aqui também, o nível do fundo da viga que descarrega está acima, ou está ou no mesmo nível ou acima do nível aqui do fundo da viga que está recebendo as cargas, tá? Então, essa aqui seria uma viga pendurada, essa aqui é uma viga não pendurada. Então, vamos ver o que vem escrito. Ó. A armadura de suspensão deve ser somada à armadura de cisalhamento devido à força cortante e ou ao momento torsor. No caso de vigas não penduradas, ou seja, casos como esse daqui, no caso de vigas não penduradas, a armadura de suspensão pode ser disposta na viga de apoio e na viga apoiada. Ou seja, você pode distribuir parte da armadura de suspensão, aquilo que seria a VA, e outra parte aqui na VB. Vamos ver os critérios que a norma traz para isso. Na viga de apoio deve ser posto um mínimo de 75% da armadura calculada do tirante, em uma extensão máxima equivalente à altura da viga de apoio, considerada a metade dessa altura para cada um dos lados a partir do ponto de cruzamento. Isso aqui eu já vou mostrar no desenho para ficar mais claro. Na viga apoiada deve ser posto um máximo de 25% da armadura calculada do tirante, em uma extensão máxima equivalente à altura da viga apoiada agora, considerada metade para cada um dos lados, a partir do ponto de cruzamento. Então vamos ver aqui essa imagem, e vem dizendo aqui o seguinte, ó. De novo nós temos a situação, a viga VA, que é a viga que está recebendo as cargas, tá? E a viga VB, a viga que está descarregando. Então, nós temos que distribuir pelo menos 75% da armadura de suspensão na VA. E aí vai sobrar no máximo 25% para ser distribuído na VB. A faixa aqui, onde vai ser distribuída a armadura de suspensão que vai dentro da VA, ela vai ter essa extensão aqui. Ó. A gente vai pegar a altura da própria viga VA. Tá? Nós vamos aqui pegar o ponto de cruzamento das duas vigas, da VA com a VB, é esse daqui. Então, nós vamos aqui, desse ponto de cruzamento, eu vou jogar a altura da viga VA dividido por 2 para cá. Ó, a altura de VA dividido por 2 para cá. E a altura de VA também dividido por 2 para o outro lado. Então, no total aqui no somatório, né, o comprimento da faixa onde os estribos de suspensão vão estar distribuídos vai ser a altura de VA sobre 2 mais a altura de VA sobre 2 vai dar a própria altura da viga VA. Tá? Então, o comprimento da faixa onde o estribador de suspensão se distribui vai ser o mesmo valor da altura dessa viga. Na outra direção vai valer a mesma coisa. Na viga VB, que é a viga que está descarregando a reação, né? A armadura de suspensão vai ser distribuída aqui. Ó, aqui é o ponto de cruzamento de novo. Eu vou jogar para cada lado aqui HVB sobre 2. A altura da viga VB sobre 2. A altura da viga que descarrega sobre 2. Daí, somando esses dois trechos, né, o comprimento total, da onde a gente vai distribuir o estribo da viga que descarrega, né, vai ter o comprimento igual à altura da própria viga VB. Tá? Lembrando que aqui, na região de cruzamento das duas vigas em si, nós só vamos ter estribo em uma das duas direções, que é a direção, né,
que pertence à viga que está recebendo a carga, tá? Não tem como a gente colocar estribo aqui, ó, nas duas direções aqui dentro, ficar muito embolado para poder armar. Então a gente coloca aqui normalmente só estribo em uma das direções, que é justamente a direção que vai receber a carga, né? Que é a direção que vai pegar a maior parte da armadura. Então aqui seria um detalhe para quando nós temos, ó, as duas vigas formando uma cruz, né? A viga que descarrega na viga de apoio, né? E as duas juntas formam uma cruz. A não especifica outros casos também. Vamos dar uma olhada aqui. Só lembrando que primeiro que além de suspender as cargas na viga, também é importante a gente suspender o número de inscritos no canal. Então, se você está assistindo o vídeo, está curtindo, mas ainda não é inscrito, aproveita e aperta o botão de se inscrever. Então, vamos continuar aqui, ó. A gente parou aqui, ó. Caso a viga apoio e ou a viga apoiada não se estender, não se estendam, né? Além do ponto de cruzamento, toda a armadura deve ser posta na extensão máxima correspondente à altura da respectiva viga, dividido por 2, tá? Então, vamos ver aqui o que isso aqui significa. Ficou um texto mais complicado de entender, né? Mas, basicamente, a situação. Ou você tem aqui a viga de apoio, ela passa além do cruzamento está aqui, no cruzamento das duas vigas está aqui. O ponto de cruzamento das duas vigas de interseção está aqui, ó. A gente pode ter a viga de apoio atravessando além do cruzamento, tá? Mas a viga que está descarregando, ela pode parar aqui, não está formando mais uma cruz, não tem segmento aqui, a viga VB, ela está morrendo aqui no cruzamento das duas, tá? Então a gente tem essa possibilidade, ou a gente tem essa outra possibilidade aqui, ó, em que a viga VB que está descarregando, ela passa contínuo aqui, mas é a viga VA, a viga de apoio que está parando aqui no cruzamento. Tá? Não está dando sequência, aqui ficou um balanço, né? Então, essas aqui são as duas situações que a norma está prescrevendo naquele item que ficou faltando. Então, basicamente, aqui é o mesmo conceito. Aqui a viga de apoio é a viga VA e a viga que descarrega é a viga VB. Nós vamos aqui colocar pelo menos 75% da armadura de suspensão na viga que recebe as cargas, tá? E o comprimento ao longo do qual essa armadura vai ser distribuída, ó, vai ser do ponto de cruzamento para cá, vai ser a altura da viga VA sobre 2, e do ponto de cruzamento para cá, vai ser de novo a altura da viga VA dividido por 2. Dos 25% que vão vir distribuídos na viga VB, que é a viga que descarrega, ó, o comprimento aqui, ó, do ponto de cruzamento até o final da faixa, onde a gente vai distribuir a armadura e suspensão da viga VB, vai ter altura igual a HVB dividido por 2, ou seja, metade da altura total da viga, certo? E aqui nesse outro caso, em que a gente tem a viga VA é que morre aqui no cruzamento, e a viga VB passa direto, ó, o 75% da armadura tem que vir aqui na viga VA. E vai ser distribuído aqui do ponto de cruzamento das duas vigas até o final da faixa, né, vai ser distribuído, essa trecho aqui vai ter um comprimento total de HVA sobre 2. Então vai ser metade da altura da viga que recebe a carga, tá? Já que o comprimento onde se distribui a armadura de suspensão da viga que está descarregando vai ter um comprimento total igual a HVB sobre 2 de cada lado. HVB sobre 2 para um lado, HVB sobre 2 para o outro. Então, o comprimento total dessa faixa aqui vai ser o próprio HVB, vai ser a própria altura total da viga que está descarregando. Então, é isso que a gente tem especificado aqui nesse restinho aqui do parágrafo, né? Aí, continuando, no caso de vigas não penduradas, com passos superiores coincidentes, pode ser aplicado um fator de redução de carga de suspensão dado por, vai ter uma expressão aqui, onde HD é a diferença de nível medida entre as faces inferiores das vigas e H viga apoio é a altura da viga de apoio. O que isso aqui está dizendo para a gente? Ó? Como que a gente calcula a armadura de suspensão? Vamos pensar em duas vigas que têm a mesma altura. Então eu tenho aqui a viga VA, que é a viga está recebendo, e a viga VB, que é a viga está descarregando. Vamos supor que as duas têm a mesma altura, as duas estão na mesma cota. Tá? Elas estão aqui, o topo delas está no nível do pavimento. Aqui é a viga VA e aqui é a viga VB. Tá? A armadura de suspensão, só pegar qual que é a reação de VB na VA. Então vai ser a reação de VB na VA. Isso aqui vezes 1,4 para poder transformar em valor de cálculo. Tá?
dividido pelo FYD, que é a tensão de escoamento da armadura. Isso para, por exemplo, as duas vigas têm a mesma altura, igual está aqui, e o topo delas é coincidente. Na verdade, a armadura de suspensão em si é calculada dessa forma, tá? Tem casos que a gente pode reduzir. Quando? Quando o topo das duas vigas é o mesmo, né? Mas o fundo da viga VB, da viga que descarrega, está acima do fundo da viga VA. Nesse caso aqui, a gente pode aplicar um fator de redução aqui nessa armadura aqui. O fator de redução vai ser o seguinte, vai ser a altura da viga VB dividido pela altura da viga VA. Ou seja, a altura da viga que descarrega dividido pela altura da viga VA. Esse valor vai ser sempre menor do que 1. Por quê? Porque nesse critério aqui que eu falei, né, das duas vigas estarem com o topo alinhado, mas a viga VB está com fundo mais alto, quer dizer que a altura da viga VB é menor que a altura da viga VA, ou seja, o HVB é menor do que o HVA. Então, essa fração aqui vai dar menor do que 1. Então, nós vamos ter uma redução na armadura de suspensão necessária para esse caso. Tá? Mas pode perguntar, mas essa fórmula aqui não é a fórmula que está na norma, né? Está escrito aqui para usar 1 menos HD sobre H viga de apoio, enfim. Essa fórmula aqui é diferente, mas basicamente ela indica a mesma coisa, tá? A proporção entre a viga que está descarregando e a altura da viga que está descarregando e a altura da viga que está recebendo a carga.